Olá, amigos, boa noite, muito boa noite. Dia 29 de abril, este mês de abril, Brasília comemorou aniversário. Esse mês de abril, aniversário da morte de Tiradentes, são datas históricas do Brasil, descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou aqui, né? Todo feliz, com um navio carregado de vinho do Porto, já naquela época. Perdeu um navio porque a marojada se rebelou para ficar com os vinhos. E o Cabral se mandou então para as Índias. Boa noite, doutor Leão. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos assistem. Essa descoberta do Brasil tem história, né? Tem história. O Brasil é um país relativamente novo. Novo, né? Novo e alegre, né? Alegre. Porque o que acontece aqui, Nossa, eu vou dizer uma coisa. Mas vamos lá, olha, eu juro para você, eu com 81 anos de idade, doutor Léo, estou trabalhando ainda, graças a Deus, meio na mapa, porque o pessoal me isolaram numa sala na Folha de Londrina, porque eu sou idoso, sabe como é? Sei. Bom, agora os idosos por aí não estão sofrendo um preconceito? Estão sofrendo. Na verdade, mascarado de solidariedade humana, as pessoas têm um preconceito, têm tido, eu vejo aí na rua, né? Ah, vai para casa, seu velho. E a gente vê essas coisas, essas atitudes. Isso é horrível, porque o preconceito, ele é sutil, ele é mascarado. Ele está enraizado na cultura das pessoas, infelizmente, né? Inclusive os mais jovens, eles acham que o idoso é um ser improdutivo, um ser em decadência, um ser que já não tem mais o que oferecer. E ao contrário, o idoso, nós temos que valorizar ele, porque ele seria uma pessoa que tem muito a contribuir com a sociedade, né? Sem dúvida. Inclusive nós conversamos aqui sobre, eu sou a favor, nós aqui, de montar um conselho de pessoas idosas na UEL, na universidade, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde. Municipal de Educação, é verdade, né? É verdade. Montar um conselho, porque os idosos, eles sabem a história, eles sabem que eles podem contribuir de uma maneira que o jovem não pode. Ô, Léo, na UEL, duvido que todos os professores saibam a história da UEL. Quem criou, quem comprou o terreno, quem lutou por isso, quem foi o primeiro reitor, quem brigou com o governador por causa da UEL. Duvido, eles chegaram aqui ontem. Exatamente. Chegaram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Exatamente. E tem muitos que se julgam donos da UEL. Sim, sabe? Com certeza. Tem tudo isso. Não, lá ali é uma E os máfia, ex-professores, como qualquer eles outro. abominam. Sim. Todo o grupo tem as suas panelinhas e tal, mas eu acho que os idosos têm que ser mais valorizados, eles têm muito a contribuir, tem muitos, igual você, 81 anos, 81, você fiz está agora. em plena forma. Fiz em fevereiro então, agora. Imagina se tivesse há 10, 15 anos em casa. Né? Meu avô aqui, alguns conhecem, o doutor Aldir Dias Viana, ele foi professor da UEL, foi advogado do Banco do Brasil. Foi presidente da Sercontel. Presidente da Sercontel. Com 70 anos, mandaram ele embora da UEL, veio a compulsória, e do banco. Ele foi para casa, passou 5 anos, ele morreu. Teve Alzheimer, o cérebro atrofiou. Então, veja, a atividade para o idoso é essencial. E nós, jovens, nós temos que valorizar os idosos. Os idosos são aquelas pessoas que deram a vida pela sociedade. E nós agora não podemos falar, vai para casa, velho. Você não vai para casa, tem pessoas que estão defendendo o isolamento dos velhos em um estádio de futebol, botar os velhos no estádio de futebol e deixar eles lá, igual um campo de concentração. Isso é uma aberração. Já disseram que alguns médicos, não sei de onde, São Paulo, não sei o quê, que entre o velho e o novo, eles põem o respirador no novo. No novo, Porque o velho já não serve mais para nada, Sim. É apenas uma estatística. Para que serve velho? Disseram que serve para pagar a consulta no médico, comprar remédio, ir na farmácia e pagar a Unimed. É para isso que velho serve. É o mais caro. É o mais caro. Mas por que não montar conselhos né, de idosos nas universidades, na empresa, na sua empresa? Por que não montar? Eu vi um filme esses dias, inclusive na Netflix, que a empresa de uma grande estilista de moda contratou um senhor, um idoso que estava aposentado, estava em casa sem fazer nada, ele se sentia inútil. E ele foi contratado como estagiário, chama-se O Estagiário. E ele foi extremamente útil para a empresa, uma empresa moderna, dinâmica em Nova York, mas ele foi extremamente útil. Então acho que os idosos, eles têm muito a contribuir, nós não podemos aqui continuar com essa coisa de que o idoso tem que ficar em casa isolado, tem que ficar isolado, só que não podemos ter o preconceito.
É verdade. Você falou aí, a história. Quanta história os idosos não sabem? Com certeza, né? muito. Né? Por exemplo, se perguntar para alguém aqui, outro dia eu publiquei na Folha Londrina, olha, em 76, foi um ano após a Geada Negra de 75, Londrina ainda tinha um movimento tão grande de café que haviam 40 aviões particulares, não é de carreira não, Bonanza, tipo Piper, Bonanza, estacionados no Aeroclube de Londrina, eram de cafeicultores de Londrina e região. Poxa, 40. 40. Você sabe que eu vou descobrir com o ex-administrador do aeroporto, que ainda mora aqui, está vivo, felizmente, os nomes dos proprietários de avião, você vai ficar assustado. Eu me lembrei agora, com essa crise econômica que nós estamos atravessando, essa situação emergencial, de calamidade mesmo, pública, de tanto econômica quanto da saúde, que em 2008 teve a queda da Bolsa nos Estados Unidos, que houve uma crise mundial muito grande, um aumento da pobreza, da miséria humana, as pessoas passaram fome, teve uma crise e, como eu disse aqui em outra oportunidade, que os crimes caíram, crimes contra o patrimônio, que é furto, roubo, sequestro, mas nós temos que tomar cuidado agora que vai passar essa onda, que esperamos que vai passar essa pandemia, que os crimes contra o patrimônio podem aumentar. Em 2008 teve a queda da Bolsa, em 2009 o crime contra o patrimônio explodiu em São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades. Então, nós temos um segundo momento de preocupação, as autoridades, aqui vai um alerta, de que após essa crise, após passar essa crise, muita gente desempregada, passando necessidade, aumentando o desemprego, a miséria, os crimes vão aumentar novamente. Os crimes contra o patrimônio. O tráfico teve uma queda, nós já podemos identificar aí, uma queda brusca no narcotráfico, no tráfico de droga, porque eles não conseguem transportar as matérias-primas para produzir o produto, a pasta base, não conseguem escoar pelo Brasil e diminuiu, as pessoas estão em casa, diminuiu também o consumo, diminuiu o crime de tráfico. Mas como eu disse, num segundo momento, pode ser que aumente. Agora, os traficantes, eles estão investindo pesadamente em outros tipos de crime. Crime cibernético, então cuidado você aí em casa, ao abrir aquele e-mail suspeito, né, ou aquele pedido de doação, que pode ser uma fraude, você pode estar doando para um criminoso, né? Você abre um e-mail, o cara hackeia seu computador, sua conta bancária, clona seu cartão. Os crimes virtuais vão aumentar muito, né? Já estavam aumentando, então com essa pandemia vai aumentar mais. E também os traficantes vão investir pesado em crimes violentos contra bancos, caixas eletrônicas. Nós vamos ver muito aumento de explosão de caixa eletrônico, porque os traficantes precisam de dinheiro. Como é que eles vão pegar dinheiro se eles não conseguem traficar? Eles vão atrás do banco, vão roubar banco, vão explodir caixa eletrônico. As quadrilhas vão se sofisticarem. Então, as autoridades têm que tomar muito cuidado nesse segundo momento pós-crise. Perfeito. Doutor Leonardo Viana, um abraço a você. Continue jogando golfe. O pessoal no golfe joga, mas sem máscara. Não, lá é obrigatório o uso de máscara, mas no jogo você pode jogar sem no campo. Do outro, né? Você fica a 2 metros de distância e não tem problema. O que não pode é na sede social ficar sem máscara. Ficar sem máscara. Muito bem. Obrigado a você, um abraço grande. Eu que agradeço. Bom trabalho sempre. Ótima noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão, seus convidados. Obrigado, gente. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre atento na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin.
seu momento de sabor. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, neste bloco do programa vamos abordar um assunto referente à pandemia do coronavírus, que é o seguinte: há muitos hospitais regionais aqui no Paraná que não estão totalmente concluídos. Para falar sobre isso, nós convidamos o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto, que vai abordar um pouco esse assunto. Se tivessem totalmente concluídos, a situação para combater o vírus, né, os pacientes que têm o vírus, seria mais tranquila. Boa noite, Zé Pedro, como vai? Boa noite, Marcelo. Mais uma vez eu agradeço o seu convite para manifestar um assunto pertinente à minha área, que é a engenharia. E você inicia essa sua entrevista perguntando por que razão os hospitais regionais do Paraná apresentam algum problema. Eu, tendo uma empresa construtora, tendo participado de muitas licitações, algumas até pertinentes aos hospitais regionais, evidentemente, eu me atrevo a emitir uma opinião a respeito. Diga. O Paraná, desde há tempos, o programa, programa médico, vamos dizer assim, o programa de saúde médica no Brasil inteiro, o Paraná entrou nesse programa procurando instalar hospitais regionais em muitas cidades polos do estado do Paraná. E, evidentemente, em algum desses hospitais nós tivemos interesse e percebemos que muitos deles aparentemente estão concluídos, mas ainda deficientes e talvez até não totalmente em funcionamento. O que eu atribuo isso para te responder? A construção de um hospital regional é uma obra significativa, é uma obra importante, é uma obra de bastante valor econômico. E, evidentemente, a construção civil, na minha opinião, vendo esses hospitais em funcionamento, é parte do custo. A construção civil, em muitos casos, o custo é menor que dotar. Para esses hospitais passarem a funcionar, evidentemente tem que ter gente, bastante gente, tem que ter médicos qualificados nas mais variadas áreas e ter equipamentos. E hoje nós estamos vendo aí esses tais de ventiladores, né, esses custam, dependendo de onde você compra, a gente vê pela televisão, são verdadeiras fortunas, embora tenham, digamos, ventiladores, aspiradores de baixo custo também. A gente percebe, a população percebe isso. Mas para que um hospital passe a funcionar a contento, é muito dinheiro. E às vezes não é tarefa de um governo só. Um governo inicia a construção, o outro termina e o outro acaba implementando a finalização. É isso que a gente vê, apesar de todo mundo dizer que o SUS, o Brasil é um país de primeiro mundo, tem um sistema de saúde muito bem preparado, e eu vivenciando a construção dos mesmos, e por que razão apresento problemas, eu tenho as minhas discordâncias. Zé Pedro, anos atrás, no passado, existiam muitos pequenos hospitais em municípios pequenos, né? Muitos médicos relatam isso. E hoje não existe mais, né? Qual a causa?
Olha, eu vou te dizer uma causa lá do passado. Eu, quando estudei engenharia, fui estudante universitário, eu morei na casa do estudante universitário. Eu não gostava de morar com um estudante de engenharia. Eu gostava de morar com estudante de medicina e estudante de direito. Uhum. É melhor, muito obrigado. Estudante de direito. Porque esses estudantes me permitiam um conhecimento melhor. O estudante de direito me permitia um estudo filosófico da questão, daquelas reformas universitárias, da política estudantil. E os meus companheiros, porque na casa estudante, cada quarto moravam dois. Então a gente sempre alternava. E os que se formavam deixavam a casa também. Então permitia que a gente convivesse com os amigos melhores. E eu preferia conviver com estudantes de medicina. E com eles eu aprendi muito, muito. Eu percebia que naquele tempo era uma disputa em Curitiba pelos plantões médicos, pelos cursos, etc. Todo estudante de medicina bom, ele era ao mesmo tempo um bom cirurgião. Porque ele queria ir para o interior, ele queria montar o seu hospitalzinho. Então ele tinha que ter um preparo. Então, e somente os bons alunos de medicina que faziam isso, faziam o curso de cirurgião, faziam o curso digamos assim, de doenças cardíacas do coração, faziam um curso, digamos assim, de radiografia, faziam o curso de cirurgia, de medicina geral. Aqueles alunos que eram os melhores preparados, eles é que se aventuraram a ir para o interior e com o sacrifício deles construíram hospitaizinhos, se tornaram famosos. Afinal de contas, o Paraná, em todos os seus municípios, tinha um pequeno hospitalzinho, até entrar o SUS. Porque daí eles eram obrigados a atender pelo SUS, e o SUS remunerava muito pouco. O sujeito operava, fazia intervenção grande, fornecia medicamento, mas depois tinha que receber pela tabela do SUS. E aquela tabela lá do passado, se é que ela proporcionalmente ainda é vigente até hoje, aquela tabela alijou os pequenos hospitaizinhos, os bons médicos do interior para outros locais. E agora, esses pequenos hospitais não existem mais na maioria desses municípios pequenos também. E como é que eles fazem para resolver os problemas de saúde nessas cidades? Olha, Marcelo, acontece o seguinte. Criou-se também o conceito dentro do sistema Unisaúde da unidade básica de saúde. Todos os municípios têm isso. As cidades grandes têm várias unidades básicas. Londrina tem várias unidades básicas de saúde. Mas o que é uma unidade básica de saúde? A unidade básica de saúde é onde recepciona o doente. Dá uma vacina, faz um curativo, mas não faz uma operação, não ataca uma emergência. Se o sujeito é atirado, recebe um tiro. No passado, o interior do Paraná era bastante virulento, tinha muito isso. A unidade básica de saúde não faz nenhuma operação, ela somente recepciona o doente e encaminha. Agora, esses municípios pequenos, eles só têm, via de regra, a unidade básica de saúde. Ele não tem para atender uma emergência. E os profissionais também têm a sua deficiência. São mal remunerados, um médico que tenha um bom curso, uma boa base, dificilmente quer ir para o interior. Então, hoje, existem críticas a respeito disso, a respeito de por que razão desapareceram todos aqueles hospitaizinhos das cidades do interior. Bom, nós temos menos de um minuto. Respondendo rápido, Londrina é um centro importante, mas poderia se tornar ainda melhor, Zé Pedro? Poderia porque Londrina tem uma universidade, tem um hospital universitário muito grande, tem hospitais aí da Zona Norte, Zona Sul, etc. Poderia.
E se poderia, o que precisava fazer? No meu conceito, melhorar a estrada. Porque quem conhece Londrina lá do passado, como eu conheço, se você for aqui para São Luís e Guaravera, você com poucos quilômetros acessa Apucarana. E com poucos quilômetros você acessa Arapongas. Tais cidades estão aí. E também aqui pela estrada de Paudalho, aqui a estrada do João Alves da Rocha Lourdes, se atravessando o Tibagi, do outro lado tem a estrada do Paudalho e asfaltada, e permitindo integração com Açaí e tantos outros por aí. Eu acho que com isso Londrina ganharia muito, não só na saúde, mas também culturalmente, socialmente e economicamente. Obrigado, Zé Pedro da Rocha Neto, grande abraço. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto com o super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londrina Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londrina Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londrina Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Muito bem, vamos falar um pouco sobre microfisioterapia neste bloco do programa Militão e Militão. Está conosco a microfisioterapeuta Claudete Romanizen, que sempre vem ao programa com boas informações. Boa noite, Claudete, como vai? Boa noite, Marcelo, tudo bem? Tudo tranquilo. Claudete, como que é o tratamento com a microfisioterapia? Bom, Marcelo, a microfisioterapia é uma técnica manual francesa que não utiliza nenhum tipo de equipamento, só as mãos. Não tem agulha, não tem aparelho, não tem nada. Então, o paciente chega, né, no nosso consultório, primeiramente nós vamos fazer uma conversa, uma anamnese, saber o que trouxe ele para o consultório. Nós vamos conversar sobre as informações que são pertinentes, né, que são importantes para o tratamento. E aí ele vai para a maca, vestido normalmente. A terapia é feita com toques manuais suaves,
onde nós vamos identificar, nós vamos pesquisar, nós vamos encontrar as informações e também já vamos iniciar as correções. A microfisioterapia não é uma técnica que você faz continuamente, porque tudo que nós fazemos numa sessão continua agindo no corpo por 30, 40 dias. Então, o intervalo mínimo, né, para a gente repetir uma sessão é 30 dias, mas o normal é 40 a 60 dias para a gente fazer uma nova sessão. Essa é uma diferença para a fisioterapia convencional, né? Sim. Quais as queixas, Claudete, os sintomas mais comuns dos pacientes que procuram a microfisioterapia? Bom, hoje, na minha clínica, eu elencaria 3 queixas principais: ansiedade, insônia e estresse. É muito difícil o paciente vir com uma queixa só, né? Normalmente ele vem com várias, e esses 3 fatores estão normalmente intrincados, estão relacionados, né? Porque um indivíduo cuja queixa é o estresse, ele tem um descontrole hormonal. Então ele tem um excesso de hormônios ali circulando no corpo dele, cortisol, adrenalina. E isso também pode provocar vários outros sintomas, como a ansiedade, como a insônia. Então o estresse, a insônia e a ansiedade estão relacionados. Você falou de descontrole hormonal. Como que esse descontrole hormonal age no corpo? Bom, o estresse é uma reação fisiológica normal de qualquer um de nós. Quando a gente passa por uma situação de medo, de perigo, então nos vem o famoso frio na espinha. Por quê? Nós acionamos o nosso sistema nervoso simpático, que corre ali ao redor, né, da nossa medula. Aí a nossa suprarrenal solta no corpo uma quantidade enorme, né, de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. E isso nos prepara para a luta, fuga ou paralisia, para a gente se fingir de morto. Aí então nossa frequência cardíaca aumenta, nossa frequência respiratória aumenta, nossa musculatura contrai, nossa pressão arterial aumenta. Mas passado esse perigo, passado esse susto, nosso corpo vai voltando ao normal. O que acontece no estresse crônico? O corpo não volta ao normal, né? Esses hormônios continuam em circulação no corpo. E aí o indivíduo mantém essa descarga hormonal alterada permanentemente e altera toda a fisiologia do corpo. E quais são os sintomas, Claudete, que podem ser causados pelo estresse crônico? Bom, dependendo de como o indivíduo vivencia, né, o estresse, vivencia o evento que ele passou, e dependendo também de outros fatores, de outras predisposições individuais, o estresse pode causar hipertensão, patologia cardíaca, crise de pânico, que hoje em dia está cada vez mais comum, as crises de ansiedade. Todo mundo conhece alguém que está Todo mundo conhece alguém ou já teve algum sintoma ali na porta, né? Diabetes, né, porque ela altera todo o metabolismo da insulina. Diminui a imunidade, então a gente diz, né, o coronavírus, esses vírus que assustam tanto. Se a nossa imunidade estiver boa, se nosso organismo estiver equilibrado, é muito mais difícil uma doença dessa se instalar, né? Tem os transtornos do aparelho digestivo, azia, refluxo, fadiga crônica, fibromialgia, a insônia, né, que tantos pacientes se queixam, o bruxismo, né, que é muito comum hoje. Então, tudo isso pode vir desse descontrole hormonal. Agora, um mesmo tipo de situação, dependendo da pessoa, claro, pode causar reações diferentes? Nós somos seres individuais. Cada um de nós reage de uma forma. Então, vai depender. Do que vai depender os sintomas que nós vamos ter? De como a gente sente a situação, de quais as emoções que estão envolvidas, da nossa hereditariedade, né? Tem muitas pesquisas avaliando que o que nossos antepassados passaram, o que nossa família de origem passou, muitas vezes nós carregamos na nossa memória. Então, nós temos aí pessoas que passaram por guerras, viveram em campos de concentração. Os descendentes têm uma predisposição maior a desenvolver sintomas por estresse. O nosso histórico individual. Então, tomando como exemplo, uma criança que na vida fetal a mãe já passava por muitas situações que levavam a esse mecanismo de luta ou fuga. Na infância ela continua vivendo nesse ambiente.
sempre ambientes que não dão segurança para ela. Ela chega na adolescência, ela passa por mais um evento traumático, o corpo não aguenta. Aí ele desenvolve um sintoma, ou mental, ou físico, aí ela entra numa patologia. Opa, muito interessante, hein? E como que a microfisioterapia, Claudete, atua nesses quadros de estresse crônico? Bom, na microfisioterapia, nós vamos ter uma conversa com o corpo. Com as nossas mãos, nós vamos tanto receber informações do corpo, como nós vamos informar o corpo. Então, com as nossas mãos, nós vamos buscar os sinais invisíveis que nós sentimos com as mãos, as cicatrizes patológicas de eventos que a pessoa passou e estão ali armazenados, né? Nós vamos identificar também as consequências, né, desse estresse, de tudo que ela passou. Onde estão essas consequências, quais os órgãos que foram afetados, quais os sistemas que foram afetados, e nós também vamos apresentar para o corpo a possibilidade dele corrigir. Nós vamos apresentar para ele a informação necessária para que ele mesmo se corrija. E além disso, o que a microfisioterapia traz também para o indivíduo é um maior autoconhecimento, ele entender melhor como o corpo dele reage, entender o que desencadeia esses desequilíbrios hormonais, o que produz os sintomas. Isso, o autoconhecimento, ele auxilia muito no processo terapêutico. Entendi. Agora, dá um exemplo para a gente, Claudete, das consequências de uma mesma situação vivida por pessoas diferentes. Tá. Então, como a gente está falando, não é apenas o evento, não é apenas o que a gente passa, é como a gente vivencia. Então, vamos pegar um exemplo agora prático. 3 mães na praia, agora nas férias, perderam seus filhos. A primeira mãe, se ela sente como se o filho tivesse arrancado dela, se ela sente aquela separação muito dolorosa, ela pode desenvolver uma patologia na mama. Uma segunda mãe, ela quer tomar atitudes rápidas, ela quer resolver, ela quer aquela pessoa prática. Então, na hora, ela consegue resolver, ela consegue ser prática, ela consegue ir atrás da solução e ela pode desencadear um problema na tireoide. E uma segunda mãe, uma terceira mãe, se ela se sente muito culpada, acha que ela foi uma mãe ruim, que ela não foi uma boa mãe, que ela deixou a criança escapar, vem aí nesse conflito de desvalorização, ela pode desencadear problemas no sistema osteomuscular, dores no corpo, inflamações nos ossos, nos músculos. Então, são 3 mães passando pela mesma situação, como cada uma vivenciou, as consequências no corpo vão ser diferentes. Claudete Romanizzi, muito obrigado, bom trabalho, ela vai voltar aqui para falar mais sobre isso. Um abraço. Voltarei, muito obrigada e até a próxima. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, eu quero dar uma dica para você que está nos acompanhando. A Unifil preparou oportunidades imperdíveis para quem quer o melhor no ensino superior. São vários benefícios para quem escolhe a Unifil, uma das melhores do Brasil. Para quem já é formado e pretende fazer mais uma graduação, o desconto é de 30% em todo o curso. Quem não está contente com a sua faculdade, mude agora para a Unifil. Você garante 30% de desconto na mensalidade com a melhor preparação para o mercado. Para quem precisa de uma força para entrar na universidade, só na Unifil dá para financiar até 60% do curso, com as melhores condições. E tem mais. Quem conseguir mais de 500 pontos no Enem, pode aproveitar o desconto com super especial da Unifil, 30% em todo o curso. Não dá para deixar passar a oportunidade. Comece a estudar agora na Unifil. A universidade reconhecida pelo MEC é muito boa, pode ter certeza. Unifil, você já decidiu. Anota aí o telefone, 3375-7474. Já voltamos. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda.
Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Vamos falar um pouco sobre a Secontel. E houve uma época em que a Secontel era referência para o Brasil. O homem que dirigiu a Secontel nessa época está conosco aqui, Jackson Proença Testa. Como vai, Jackson? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Graças a Deus. Vocês, tudo bem lá? Fala um pouco dessa época, Jackson. Marcelo, essa época foi uma época, assim, vamos dizer assim, uma época de ouro para o Secontel. Não porque eu dirigi o Secontel, mas ocorreram vários requisitos, assim, várias ações muito importantes para o Secontel. Dentre elas, nós poderíamos citar, que todos londrinenses ainda até hoje devem lembrar, que foi a telefonia celular. A telefonia celular até então existia apenas em Brasília e no Rio de Janeiro, ainda com um sistema ainda muito antigo, né? E nós implantamos no Secontel a telefonia celular digital, que foi uma inovação assim, muito grande, foi inovação na época, inclusive no Brasil e até na América Latina, que tratava-se de uma transmissão digital. Esse sistema foi desenvolvido pela Ericsson, né, que era uma empresa sueca, e a comunidade europeia, inclusive, chegou a um entendimento que deveria ter um sistema tão bom ou eficiente como ocorria nos Estados Unidos através da telefonia. Então nós fizemos esse sistema digital. Certamente isso trouxe uma repercussão muito grande, inclusive chegamos ao nível, inclusive, de empresários de São Paulo virem comprar celular em Londrina. Ah, é? Teve isso Apesar também? de ter a Telesp, eles vinham comprar em Londrina. Porque aqui era melhor. Era melhor. Inclusive vendemos várias grandes indústrias de São Paulo a telefonia de Londrina. Não é? Outro fator importante foi o emprego dos cabeamentos. E nós tínhamos no centro da cidade todas as casas, praticamente, o comércio adotado pelo cabeamento, transmissão pelo cabeamento. Isso, de certa forma, viabilizou depois, que o custo era baixíssimo do cabeamento, de levarmos a telefonia para 5 conjuntos. Imagine quando o Birinati inaugurou. Através do cabo. Através de cabo. Porque se fosse aquele sistema antigo, que era fio por fio, cada casa tinha um telefone, você sabia até identificar a casa que tinha telefone e que não tinha. Não seria possível. O custo seria altíssimo. Então nós conseguimos estender o cabeamento até os 5 conjuntos e implantamos lá nos 5 conjuntos também que foi. Todos os distritos de Londrina também, São Luís, Herê, Paiquerê, receberam a telefonia, passaram a ter o sistema de telefonia, inclusive Corelhão. Olha. Até mesmo que foi, inclusive, um dos encerramentos, uma transmissão nacional a nível, nós levamos para a escolinha dos caigangues. Na reserva. Lá na reserva indígena de Itamarana. Até lá. E foi um sucesso, porque nós fizemos homenagem exatamente no Dia do Índio, em abril. Não é? E fizemos, inclusive, uma transmissão nacional desse evento que trouxe uma repercussão muito grande para Londrina e principalmente pela comunidade indígena. Né? Agora, Jackson, nessa época o Ministério das Comunicações reconheceu a qualidade da Secontel, né? Sim, reconheceu a qualidade. Primeiro que era um sistema inédito, foi a primeira empresa a usar o uso digital através da Ericsson, porque até então o uso era da NEC. A NEC era uma empresa japonesa e que a tecnologia, inclusive, já estava superada, né? E todas as teles do Brasil, Telesp, Telerge, Telemig e Telepar, todas elas usavam essa tecnologia da NET. E nós desclassificamos, inclusive,
no momento da técnica, nós desclassificamos a NET, que era uma tecnologia superada. E a Ericsson era a tecnologia mais avançada. De certa forma, então, nós consideramos a parte técnica, atendemos a parte técnicas e homologamos o edital para a Ericsson como vencedora. Inclusive, a doutora Irma teve uma ação muito importante, porque na ocasião houve uma ação, inclusive, contra a decisão, logicamente, do Sercontel por ter desclassificado a NET no Brasil. Que era poderosa. Que era poderosa. Era todo o sistema telérgico. E nós fizemos, logicamente, independente, que na época era uma empresa muito forte, né? E até hoje, né? Que a representante no Brasil era a Globo. Que briga, hein? Está conosco aí uma Sueli Licori, que foi da Sercontel, né? Naquela época, né? Então, a doutora Irma deu parecer, a diretoria técnica deu a recomendação e a doutora Irma anuiu a nossa recomendação e eu homologuei o edital, então. Foi uma grande época fazer parte dessa equipe da Sercontel? Foi. Eu até brinco com o Jackson, que com os demais diretores, que nós tínhamos uma equipe muito corporativista. Embora criticassem o nosso corporativismo, mas a equipe da Sercontel era formada de técnicos que se destacavam no Brasil todo. E contestavam decisões, às vezes até do próprio prefeito, e conseguiam reverter posições muito importantes. E era uma equipe técnica muito boa. E foi uma época de fatos importantíssimos, além do que ele mencionou, da telefonia celular, da telefonia rural, que foi a zona rural, eu acho que foi uma das primeiras do país a ter a telefonia fixa, mas ter telefonia de acesso, né, para o pessoal de zona rural. Até hoje, nós temos dificuldade no Brasil, pessoas que levam uma semana para conseguir fazer uma ligação, tem que esperar o ônibus passar na porta do sítio para ir, né, buscar um telefone público. E a Sercontel foi muito privilegiada. E nessa época não existia o Ministério das Comunicações, era a secretaria dentro do Ministério da Infraestrutura. E a Sercontel, desde essa época, se destacava, seus profissionais, o seu empreendedorismo. Realmente foi uma época de ouro, muito boa. Ô Jackson, quem que ajudou? Quais são os agradecimentos? Olha, eu estou na casa aqui, muito importante, que foi o Ratinho Pinga Fogo. Como fez esse intercâmbio muito forte. O Ratinho Pai, né? Ratinho Pai, que os dois eram deputados pela região do Vale do Ivaí. Deixa eu só fazer uma partezinho. Você sabe por que nós precisamos recorrer a eles? Porque a Secretaria soltou uma portaria autorizando a Telepar a explorar Londrina. Aí teve que reagir. Daí nós tivemos que reagir. Então foi a... Então, o que aconteceu? Nós tivemos, logicamente, apesar da portaria, nós tivemos uma ação muito efetiva, porque essa autorização passava, inclusive, a nível superior plenário. Né? E o ministro, e a ação deles foi muito importante, que, inclusive, trouxe o Halber, que era o ministro das Comunicações na época, para conhecer e ver o pleito do Sercontel. Na ocasião, inclusive, nós tivemos a oportunidade de inaugurar já o centro de operações na cervejaria. Né? Ultra bem equipado. Muito bem equipado. Já foi a nossa ação nesse momento. Né? Era a gestão, quem era o governador? Era o governador na época, era o... Não era o Lerner ainda, não? Não era o Lerner. Veio depois. Né? Mas também ajudou. O Lerner foi na universidade que ajudou, mas aí foi já... Não, no Sercontel não. Não, no Sercontel. Porque eles ajudavam a Telepar. Então a briga foi muito séria. Estampas no jornal, a Telepar publicando uma página, pisos aos sócios ou clientes da Sercontel. Vocês tiveram que brigar muito, então. Foi muito sério. Não foi fácil, como se imagina. Foi uma briga boa. Não foi fácil. Então, nós, de certa forma, houve esse pleito muito importante, essa ajuda muito importante do Ratinho do Pinga Fogo. Outra pessoa que a gente não podia deixar de destacar foi o Moisés Leônidas na Câmara Municipal. Né? Então, esse sistema, de certa forma, foi muito importante, o feito que nós conseguimos no Sercontel, né? Porque primeiro a telefonia digital, segundo a telefonia, de certa forma, via cabeamento. Né? Nós, nessa época, ficamos classificados pela Anatel como a segunda empresa no Brasil em tráfego eficiente. Segunda do Brasil? Do Brasil. Nesse momento, nós, cara, o presidente, segunda. Né? Agora, houve um fato importante, até lembrava de um fato importante, que o cabeamento chegava até aqui o Hipolon e o Unifil. Certo. Era só no centro da cidade. Quando tornei reitor, eu peguei o cabeamento,
Levou para a UEL. Levei para a UEL, né? E estendemos toda a fibra ótica, a todas as universidades do Brasil, só tinha em Brasília. Aí nós implantamos a fibra ótica dentro da universidade. Chegou a ter acoplado mais de 1.000 computadores nessa fibra ótica na nossa central. Maravilha. Foi depois de Brasília. Então esse sistema permitiu, inclusive, depois nós irmos levar esse mesmo sistema para implantar na Unopar, né, que foi a universidade pioneira no Brasil em implantar esse sistema e ser a maior do Brasil no ensino à distância. O Jacques tem que voltar aqui, a Irma também, que está inclusive escrevendo um livro sobre toda essa história aqui. Obrigado, Irma Sfelioricoli, pela sua presença. Doutor Jackson, volta para contar agora, vai ter que contar como continuou essa ideia na UEL. Tem duas etapas, aí uma da Unopar, uma da Sercontel da UEL, Sercontel, UEL e... Obrigado, grande abraço, até a próxima. Obrigado. E já é hora de ir embora. Boa noite para todos.